Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza e sou analista responsável pela cobertura do setor de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre os dois últimos relatórios que a gente publicou da Petrobras. Então não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mande aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Vamos lá. Eu vou tentar ser breve para respeitar o tempo de vocês, né. Como vocês sabem, eu fiquei bem, não sei se vocês sabem, né, mas eu fiquei de férias aí nos últimos 20 dias, então, assim, nossa produtividade não foi tão interessante, porque evidentemente eu estava nas minhas merecidas férias, mas assim que a gente volta, né, a gente já começa a colocar alguns projetos de pé. O primeiro foi a atualização de estimativas, né, baseados no que saiu do planejamento estratégico da Petrobras. Eu já escrevi lá atrás o relatório com análise ali qualitativa e quantitativa sobre o planejamento estratégico, e o que a gente fez aqui foi nada mais nada menos do que colocar esses números que foram publicados em termos de curva de produção, plano de investimento e novos dados macroeconômicos dentro das nossas estimativas, tá. Então, o que a gente colocou aqui nada mais foi do que, acho que, eh, vislumbres de uma produção em linha com o guidance, então a gente não está mudando nada em termos de produção. A gente está colocando uma realização de apenas 85% do plano de investimento recém-apresentado e uma atualização, dos dados macroeconômicos, tá. E o que chama mais atenção aqui foi, uma maior desvalorização do real e, como vocês sabem, é uma empresa, que exporta, né, também exporta seu produto, é uma commodity dolarizada, então sempre que é uma empresa alavancada em dólar, tá, então sempre que o real se desvaloriza, ela passa por um processo de alavancagem operacional, porque parte dos seus custos são em reais, enquanto que a sua receita é majoritariamente em dólar, tá, então sempre que o real se desvaloriza, a empresa tende a melhorar, digamos assim. Então, assim, eu não vou ser muito longo aqui, até porque, como eu já comentei, o planejamento estratégico não muda fundamentalmente a empresa, né, coloca ali aqueles riscos que a gente não gostaria de ver, né, possibilidade de aquisição de refinaria, enfim, coisas ali que fogem, do que realmente interessa, mas fica a notícia boa aí que no final do dia, não deve mudar tanta coisa. Então espero que vocês deem uma olhada aqui nas diversas informações que a gente coloca aqui, vão perceber também que a gente coloca um câmbio de 5,4 versus um câmbio hoje que está de 6, né. Então se você já conhece aqui essa tabela de análise de sensibilidade para 2025, então assim, a gente usa um cenário base que é muito bom, né, de 5,4 versus um câmbio de 6, né. Então assim, na real, é como se a realidade estivesse demonstrando upside risk em relação o nosso cenário base, né, em relação às nossas estimativas. Então, assim, o que é bom. Então, na média, os números que a empresa, caso esse cenário se materialize, né, o real fique nesse patamar que está hoje ao longo de todo o ano, ela vai gerar mais caixa do que aquilo que eu tenho nas minhas estimativas, tá. Então tem aqui múltiplo, tudo. Então dê uma olhada aí e eu vou tentar respeitar o tempo de vocês e vou tentar focar no que é novo, tá. Então esse relatório aqui está bem grande, então vamos para o que interessa. Assim que eu volto de férias, o governo federal ele publicou 3 decretos, tá, o decreto 12.301, 12.302, 12.303, do dia 9/12 de 2024, tá. Então aqui, antes de mais nada, eu coloco aqui um disclaimer antes de entrar, no mérito dos decretos, tá. Então assim, eu coloco primeiro que eu não sou advogado, então assim, eu faço uma análise da lei baseada nas minhas limitações, tá, porque eu, enfim, não tenho a formação correta para fazer isso, mas como eu trabalho no setor, né, entendo ali como é que as coisas devem funcionar, eu tento trazer aqui a minha opinião. Então o que eu coloco aqui é o seguinte: decretos, leis e normas regulatórias tendem a ser discutidas, interpretadas e absorvidas pelo corpo jurídico, político e de sociedade civil ao longo do tempo, tá. Então, esse documento não tem a pretensão de trazer respostas definitivas e queremos ressaltar que toda a interpretação aqui contida é limitada à necessidade de se trazer uma resposta de maneira imediata, tá bom? E por último, esse decreto, apesar dele alterar a relação do governo com as estatais, ele não é específico para a Petrobras, tá? Ele considera toda a amplitude de estatais que o Brasil tem, né? Para vocês que não sabem, o Brasil tem estatal de armamento militar, estatal de abastecimento, de comunicação, de agropecuária, então ele não é necessariamente endereçado à Petrobras. Mas, por se tratar da estatal mais relevante do Brasil, eu
tem que ter alguma opinião em relação a esse decreto. Então, assim, esse relatório vai muito nesse sentido, tá. Então, assim, como de costume, a gente começa pela conclusão, né, antes de entrar no desenvolvimento, que é julgar como negativa a publicação desses decretos para a empresa, porque, em nossa leitura, os decretos pioram os quesitos relacionados à autonomia do poder de decisão, governança e, principalmente, alinhamento estratégico da empresa, tá. Então, quem já viu outros relatórios meus, sempre que eu entro nessa questão de regulação, de lei e decreto, eu leio todas as leis ou decretos, faço um Ctrl C, Ctrl V nas leis, reduzo aquilo que eu acho que não é relevante, né, eu retiro, e eu coloco em negrito tudo aquilo que é mais relevante, tento colocar o meu relatório e a minha interpretação embaixo. E então essa apresentação vai muito nesse sentido, tá. Eh, então assim, o que eu coloco é o seguinte, hoje, assim, qual é o impacto desses decretos, né, que a gente já vai entrar nos méritos, né, nas em na Petrobras hoje, ela vai pagar menos dividendo? Ela vai ter um impacto em lucro? Não, né, porque, eh, eh, claramente não, né, não tem como eu pegar esse decreto e falar: "Não, o lucro da empresa vai cair, sei lá, 10%, o impacto do dividendo é de 15%", isso não existe. Mas a gente entende que esses elementos, eles acrescentam um novo fator de risco à tese da empresa, e quando existe um novo fator de risco, por ser estatal, por ter isso, por ter aquilo, o que que o mercado faz? Ele pede um prêmio maior para se investir na empresa. Então por que que, sei lá, o Banco do Brasil negocia 4 vezes lucro versus o Itaú que negocia, sei lá, 8, 9, 10, não sei. Cara, é o mercado requisitando um maior prêmio de risco para se investir no Banco do Brasil, tá. Não é uma nota de 100 jogada no chão, existe algum motivo, resta, torcer para que, aquele risco que está ali embutido no valuation da empresa, ele venha a não se materializar, porque aí você vai estar comprando um ativo barato, vai estar sendo remunerado por uma empresa, que está sendo razoavelmente bem gerida via dividendos, etcétera, e, caso ela venha a ser privatizada ou então, a percepção do governo, do controlador em relação ao ativo venha a melhorar, esse gap se fecha, tá. Se vai se fechar 100% em relação ao Itaú ou, da Petrobras em relação às empresas privadas, as majors globais? Não, mas vai fechar alguma coisa, tá. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que por mais que aconteça isso tudo, no final do dia isso aumenta a percepção de risco e o prêmio requisitado pelo mercado, tá. Então, assim, o fato dela render mais de 20% free cash flow yield e ela não necessariamente valer 50, R$ 60, advém mais ou menos desses fatores, tá. Então, inclusive, quem já acompanha meus relatórios há mais tempo, vê que eu faço sempre esse exercício aqui, né, de quanto é que a empresa poderia valer se a gente colocasse uma taxa de desconto em relação uma taxa de desconto menor, né, alinhada com os pares privados. Pô, poderia valer até R$ 60, na minha opinião, e infelizmente isso não acontece, tá. Então vamos aos fatos aqui, né. Então, como eu comentei, decreto 12.301 dispõe sobre a aprovação de diretrizes e de estratégias relativas à governança corporativa nas empresas estatais federais e à administração das participações societárias da União. Decreto 12.302 institui o sistema de coordenação de governança e de supervisão ministerial de empresas estatais federais, e o 12.303 institui o programa de governança e modernização das estatais, tá. Então aqui a gente vai destrinchando os decretos, vou começar pelo primeiro, tá. Esse decreto dispõe da aprovação de diretrizes e de estratégias relativas à governança corporativa das empresas estatais e federais. Compete à Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Administração de Participações Societárias da União, CGPAR. Guardem esse nome. Então, aprovar as diretrizes e as estratégias relativas à participação acionária da União nas empresas federais com vistas à defesa de interesse da União como acionista. Para que esse vídeo não fique chato, né, ler leis já é chato o suficiente, mas eu vou tentar transformar, eu vou tentar muito mais explicar do que ficar lendo esse texto enorme aqui que vocês estão vendo. O ponto é o seguinte: existe a Petrobras, existem os diretores, né, os diretores executivos, e existe o conselho de administração. Quando a Petrobras vai deliberar um dividendo ou um investimento em um determinado projeto, pô, quem está com a barriga no fogão lá é essa turma que eu acabei de mencionar. É os diretores, né, o CEO, o CFO, etc., junto com o conselho de administração,
e eles deliberam, né, plano de investimento, estratégia, etc. Por ser uma empresa estatal, a gente sabe que o governo federal, ele faz as indicações ali, e se é um governo federal de direita, de esquerda, é o Lula, o Bolsonaro, é ele que faz isso, né. Então, assim, em algum grau, é óbvio que vai existir um alinhamento com as ideias de que quem está lá no topo, no caso o presidente, né, e o partido do presidente pensa, e isso em algum grau vai direcionar né, o rumo da empresa. Mas no final do dia eu vou voltar para o que eu comentei mais cedo, diretoria executiva e conselho de administração, né, a priori são esses 2 que fazem o direcionamento estratégico da empresa, né, fazem as aprovações e por aí vai. E eis que o governo federal, ele cria esse CGPAR para trazer quem está dentro do CGPAR? Aí vocês vão ter que ler, vão ter que dar uma lida aqui no relatório, né, que eu prometo não ler mais para não deixar esse vídeo chato. Então, assim, se cria esse CGPAR com Ministério da Fazenda, aí faz algum sentido. Casa Civil. Então, assim, Casa Civil, e tem outros nomes aqui, mas o ponto é o seguinte: você cria, ao invés assim, da decisão estratégica ficar nesse núcleo, né, de diretoria executiva e conselho administrativo, você cria uma instância nova que vai determinar, aí está aqui, está escrito aqui embaixo, ó, estabelecer diretrizes gerais em relação a empresas estatais federais para negociação de acordo coletivo do trabalho, remuneração fixa e variável, distribuição de dividendos, temas transversais prioritários de interesse da União. Então, assim, cara, você cria um órgão que pode ter interesses que sejam alheios aos interesses de quem está lá com a barriga no fogão, tá? Tocando lá o negócio, aprovando projetos que são rentáveis e por aí vai, tá? Aí quer dizer que o ministro da Casa Civil vai ter algum grau de influência na distribuição de dividendos, entendeu? E se você ler os demais decretos, vocês vão ver assim, projetos de interesse do governo com o objetivo de reduzir desigualdades, aí quer dizer que esse cara que está, assim, que antes ele estava razoavelmente longe da direção da Petrobras, como é que ele vai ser? Ele vai usar a Petrobras para fazer um projeto, sei lá, em Sergipe, porque precisa reduzir desigualdade. Então, assim, não gostei, tá, da implementação desse novo nível de decisão hierárquica com objetivos que conflitam aos objetivos imediatos de uma petroleira, tá, ainda que ela seja estatal. Aí está aqui, como eu já comentei, né, a CGPAR será composta por gestão de inovação de serviços públicos, ministro da Fazenda e Casa Civil. Então, assim, achei ruim isso aqui, tá? E eu coloco isso aqui em palavras, então, assim, leia, que está muito mais completo, tá, o texto, do que esse discurso aqui que eu estou tentando deixar razoavelmente dinâmico e interessante para vocês. Então é isso, sabe, atualmente é claro que a Petrobras, por ser uma estatal, ela responde a diversos órgãos, assim, responde à CVM, claro, ela responde à CVM, porque ela tem capital aberto, responde à Controladoria Geral da União, claro, ela é uma estatal. Mas no final do dia, não é um órgão que a priori, digamos assim, estava estranho, né, ali ao modelo de negócio da Petrobras, tendo que decidir quanto é que ela vai pagar de dividendo, tá? Então tendo que decidir se ela pode ou não vender um ativo não estratégico, entendeu? Então, assim, não gostei, tá? Não gostei. Mais uma vez, isso faz preço? Não, não faz preço, mas aumenta a percepção de risco ao redor do case, pelo menos essa é a minha decisão, tá? Eu prefiro um diretor da Petrobras decidindo qual projeto vai ser, investido, ainda que seja, sei lá, em São Paulo, do que, porra, a Casa Civil ou qualquer órgão do tipo: "Não, não, pô, vamos fazer aqui em outro lugar", sabe? Não gostei, tá? Aqui é o decreto número 2, né, ele institui o sistema de coordenação da governança e supervisão ministerial, e eu tento colocar sempre em negrito tudo que é o que eu julgo mais importante, tá. Eh, então, assim, é como se parte também aqui ó, parte da governança da empresa não fosse ali somente, não somente, né, mas por aqueles que tocam a empresa, né, você cria um outro órgão transversal que teria, em teoria, o poder de fazer coisas desse tipo, né. Então aqui, então, assim, quando você entra aqui
nesse ponto, a monitorar a realização dos objetivos estabelecidos nos atos de constituição das empresas federais e a harmonização de suas atividades às políticas públicas, com vistas de geração a valor da sociedade. Tá? Então, assim, aí tem mais detalhes aqui. Estabelecer normas gerais sobre o funcionamento, coordenar atividades que demandem ações conjuntas de órgãos setoriais, promover a harmonização do planejamento estratégico da empresa estatal vinculada com políticas públicas, as estratégias e as prioridades estabelecidas para o setor de atuação. Tá? Compete às empresas estatais no âmbito do CICEST cumprir as orientações procedimentais expedidas pelo órgão central do CICEST, fornecer opiniões, etc. Tudo bem. Então, o ponto é o seguinte, eu acho que esse decreto, ele traz uma supervisão mais centralizada e direta do governo federal em relação às estatais. Tá? Então, é como se, em algum grau, essa turma que eu mencionei mais cedo, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, pudesse conflitar ou ser sobrepujada ou bypassada de alguma maneira por essas novas estruturas que são criadas lá em cima. Então, deu uma lida aqui. E o terceiro decreto, ele essencialmente, enfim, deu uma lida aqui, mas é como se fosse, aqui, ó, parágrafos, é como se ele, digamos assim, criasse um programa de modernização, o programa Inova, né, de Programa de Governança e Modernização das Empresas Estatais. Isso é como se fosse a turma que iria executar, de fato, né, esse desenho novo aí da governança e desenho institucional das empresas. Então, vamos lá. Então, então, assim, parágrafo único. As medidas que tratam o caput contribuirão para desenvolvimento nacional sustentável, redução de desigualdades sociais e regionais, aumento da produtividade, soberania nacional. Então, assim, esse último eu não vou me estender mais uma vez, porque eu não quero virar um leitor aqui, né, de leis e decretos, mas a minha opinião está escrita aqui. Mas no final do dia, se eu tivesse que resumir tudo, é mais ou menos isso: é você criar. O que esse decreto cria aqui é uma estrutura de controle que foge à diretoria executiva e o conselho de administração, que, como eu comentei agora com vocês, está lá de frente para o negócio, com a barriga no fogão, vendo as oportunidades, os projetos, a realidade do mercado, e você joga essas decisões que deveriam ser da turma que está lá no executivo para um novo órgão estranho, com maior influência política, envolvendo a Casa Civil, enfim, é mais ou menos isso, tá? Então, eu acho que é isso, tá? Não estou falando que a empresa vai quebrar, o lucro vai cair, etc. Mas se forma um clima que, eventualmente, lá na frente pode derivar alguma decisão que possa ser pouco interessante do ponto de vista do acionista. Eu sou analista de empresas, eu não sou político, eu não sou nada disso, então eu estou fazendo essa leitura sob o ponto de vista do acionista minoritário, tá? E dos seus interesses. Eu tenho lado, eu tenho lado aqui no caso da Petrobras, é o lado do acionista minoritário, e na minha opinião, como acionista minoritário, eu não gostei desses decretos, ok? Ficou claro? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado, né? E, enfim, para explicar, né, como se fosse uma novela, né? Sempre vem um capítulo novo, a gente tenta explicar o que está trazendo esse capítulo novo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.